Olá, minha gente, eu sou Ricardo Moreira, eu sou AIR e produtor musical. Estamos ingressando em mais um corte comentado. Esse corte comentado já é o quarto que eu estou colocando no ar e eu espero que vocês estejam gostando. Hoje meu convidado é o Mairton Bahia. Mairton Bahia, eu conheci o Mairton... Bom, primeiro eu conheci o Mairton Bahia pelas fichas técnicas, né? Naquele tempo que havia, sabe, aquele negócio redondo, prateado, e antes aquele negócio redondo, preto, com buraco no meio. Os álbuns vinham, felizmente, com as fichas técnicas, né? Coisas omitidas hoje em dia no streaming, uma pena, um crime, um horror, tendo tanta tecnologia à mão para se consertar esse tipo de lapso de informação, a gente não tem essa informação divulgada junto com o streaming. Mas vai fazer o quê? Vamos embora. Então, assim, o Mairton eu conhecia de ficha técnica, eu conheci o Mairton por ler lá os discos do Beto Guedes, da Fátima Guedes, do Djavan, do 14 Bis, estava lá sempre Mairton Bahia, o gerente de elenco, ou então produtor, e eu falava, eu lia muito, porque eu me afinizava muito com o repertório da EMI, e eu lia muito o nome dele, era o cafezinho do Seu Nonato, que parecia que servia o cafezinho para a galera lá, ele sempre entrava nas fichas técnicas, e o Mairton Bahia. E mal sabia eu que um dia iria trabalhar com o Mairton Bahia, e Mairton Bahia seria um dos meus professores, como o Max Pierre foi o maior deles. O Mairton Bahia, por pouco tempo, foi um pouquinho meu professor, embora eu, na época que o Mairton Bahia trabalhou comigo, ou melhor, que eu trabalhei com o Mairton Bahia, ele era apenas meu diretor de marketing e artístico da extinta Polygram, hoje Universal Music. Então, o meu contato com ele era pelas vias do marketing, e não pelas vias do artístico, infelizmente. Mas, mais tarde, enfim, a gente passou a se encontrar, o Mairton fez uma carreira brilhante, ele começou como técnico, mas também estudou teoria musical, a teoria musical deu uma completude para o conhecimento técnico dele, o interesse que ele tinha por música eletrônica, e ele acabou fuçando lá, conseguiu uma oportunidade como assistente do estúdio na extinta Odeon, depois EMI, foi galgando, até chegar a técnico, depois de produtor, gerente de elenco, até que, enfim, tornou-se um dos AIRs da EMI Odeon e fez discos maravilhosos. Entre outras coisas, ele descobriu, nessa época, somente, e produziu o Legião Urbana, descobriu já na Polygram Cássia Eller, e na Polygram também, ele foi o primeiro a assinar o Sandy Júnior. Então, assim, isso é pouco para falar dele. Mas vamos lá. Então, assim, eu pensei dentro da entrevista minha, que está lá naquela rede de vídeos grandes, que vocês podem acessar, pensei uma parte que comenta sobre AIR. Tem muita gente que não sabe nem o que é AIR. AIR significa aquele Azinho com o E comercial e o R significa artistas e repertório. Vem da tradição anglo de se produzir discos, né? Lá nos anos 50 nos Estados Unidos descobriram que precisava ter um cara para cuidar de tanta gente que aparecia nova no rock and roll, e essa pessoa começou a ser responsável não só pelas contratações, mas também por tocar todos os projetos, né, para fazer com que eles acontecessem em termos de repertório, em termos de arregimentação, ou seja, os músicos que vão tocar, enfim, ele meio que produzia, meio que organizava o cast, coordenava as contratações. Esse cara surgiu ali e virou uma tradição. A partir daquele momento, nenhuma gravadora, cujo nome é editora em Portugal, nenhuma podia mais abrir mão de um AIR. O AIR passou a ser uma peça fundamental, porque os outros executivos da área de marketing, a presidência, o jurídico, enfim, eles não sabiam exatamente lidar com esse assunto com o artista, então precisava do especialista. Então, o AIR surgiu amparado nessa necessidade e nunca mais saiu de cena. Até hoje existe AIR, embora tenha se modificado um pouquinho a função dele na atualidade. E o Mairton acabou por ser até professor. Hoje em dia ele dá aulas, ele coordena o curso de produção fonográfica na Estácio, na faculdade Estácio, no Rio de Janeiro, muito bem sucedido, já décadas já no ar e formando muita gente no mercado, muito bacana. Eu peguei ele nesse momento, então conversamos e ele falou um pouquinho sobre a AIR. Vamos ouvir o primeiro Mairton falar e depois a gente comenta, ok? O AR, Ricardo, o AR é algo do negócio. O artista do repertório. Eu estava vendo, hoje tem algoritmos, né? Criando música, a Warner contratou um algoritmo para fazer música, você faz música, o algoritmo faz tipo Beatles, tipo Bar. Cara, mas artista é repertório, né? Você linkar essas duas coisas, grande arte, essa música com você vai bombar. Você falou do Sandy Júnior, ou essa música assim, canta isso aqui que vai acontecer. Né? Então, o ER é o segredo, né? É sempre isso. Você conectar a música certa para a pessoa certa, né? E a pessoa certa nem sempre é um grande cantor, com aquela voz maravilhosa, super afinado.
né? É aquele que vai conseguir dizer o que quer, além daquilo que está escrito na letra, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar com grandes intérpretes e vi que essa é a grande característica. Você pega uma música, voltando lá no início do papo, né? Eu tive o privilégio de aprender isso vendo eles escolhendo o repertório. Esse disco, eu ainda estava começando na carreira e de repente estava sentado do lado de Regina, né? Eu não sabia, aí eu me beliscava o tempo todo, né? Que uma coisa era eu estar fazendo o César Camargo e ela estar lá assistindo a gravação, outra coisa eu estar sentado com ela escolhendo o repertório do disco, né? É aquele disco que tem Vivendo e Aprendendo a Jogar, que tem músicas lindas aí, que tem Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Do Gil. Então eu estava assim sentado com ela pegava uma fita cassete e falava assim, mas ouve essa fita aqui, essa música eu estou querendo gravar há muito tempo, acho essa música maravilhosa. Aí botava, ouvia, falava, gente, que música incrível, vamos botar essa música no disco. Ela falava assim, mas eu não sei como cantar essa música. Aí você viu, a Regina falava assim, eu não sei como cantar essa música. Não é que ela não sabia cantar, ela não tinha se apropriado da música, ela não tinha tornado a música dela apropriada, né? Aí tem uma música no disco do Tomás Roth e Luiz Guedes, ela mostra, assim, essa música é muito simplinha, eu acho a música tão assim, sem muita consistência e tal. Mas deixa eu cantar assim. Aí cantava sentado no chão a capela, quando porra, aí realmente é outra música, né? Então, cara, é o AIR, né? Eu vi músicas que você não dava nada por ela e a pessoa canta, a Simone, ou a Nana Caymmi, bota a voz aí e fala, nossa, aí a própria Cássia Eller, né? Pega uma música, bota a voz e fala, cara, né? É aquela coisa autoral. Eu nunca isso, um dia lá na Poligram, aí me ligou a Marisa Monte, que era da Odeon, falou, mas eu sei que tem um repertório maravilhoso, eu queria tanto, você pode me ajudar, eu queria fazer uma pesquisa de repertório aí na Poligram, mas eu sou da Odeon, vocês permitiriam que eu fosse ouvir música? Eu falei, claro, Marisa. A Marisa foi lá, me procurou, eu botei ela com alguém lá que trabalhava lá, ela expulsou aquele catálogo todo antigo de samba, batente, e ela levou o repertório para o disco. Então, assim, e a Betânia, cara, com o repertório de música, escolhendo o que ia entrar, o que não ia, como é que ela ia cantar uma música, como é que não ia. Aí é que tá o segredo, né, Ricardo? A gente sabe disso, né? Esse OR não morre, não. Então, minha gente, ele comentou várias coisas muito interessantes com as quais eu concordo. Comentou até o negócio do algoritmo, né? O algoritmo contratado pela Warner, que era capaz de criar músicas dos Beatles e músicas, até música clássica, bar e tal. Mas assim, o algoritmo pode até criar alguma coisa parecida com o que os Beatles criaram, mas é sempre parecida. E é aquela coisa, o algoritmo partiu já de uma ideia pronta, que era Beatles, que era Lennon, McCartney, Ringo Starr e George Harrison, compondo, principalmente Lennon e McCartney, saindo daquilo uma ideia de arranjo com George Martin. É uma química muito grande para chegar ali e explorar direto ali. Eu quero ver criar do zero. Criar do zero não cria não, minha gente. Tem que ter gente, tem que ter carne e osso na história. Ele falou coisas muito interessantes, dentre essas coisas, a importância mesmo das duas letrinhas de misturar o A de artista com o R de repertório. Então, achar o repertório correto para a voz certa, isso é fundamental. Inclusive, ele falou assim, não, porque o AIR é a alma do negócio. Eu diria mais, que não é só a alma do negócio, é um negócio de alma. É um negócio de alma. Se não tiver alma, não tem negócio. Ele deu exemplos de artistas sensacionais. Por exemplo, ele falou da Elis. A Elis que esteve sentada com ele se beliscava para... Até a Elis pensava na interlocução de alguém que não fosse somente ela na decisão das músicas. Embora ele só tenha falado, ele só falou de artistas que tinham peso autoral na escolha do repertório. Porque, parênteses rápido, quando o cara é cantautor, por exemplo, um Chico Buarque, um Gilberto Gil, um Caetano Veloso, um Zé Cabaleiro, um Chico César, é muito comum que ele não se envolva tanto com a conceituação do que ele vai gravar, porque ele já pare as canções conceituadas, já tem o DNA dele, já tem a impressão digital musical dele ali. Ele não precisa fazer muita coisa. Talvez, entre todas aquelas 30 músicas que ele compôs, precisa de alguém para ajudá-lo a escolher quais músicas vão entrar no disco, ok. Mas nada muito além disso. A grife já está pronta, embora a gente saiba que o bom compositor, ele pode criar pensando na voz de alguém. Aquela música mesmo que o Maírton citou do disco da Elis, Vivendo e Aprendendo a Jogar,
foi a música encomendada ao Guilherme Arantes para a Elis Regina. Deu super certo, a música tocou bastante. Então, assim, o compositor também é um camaleão que pode ingressar dentro das estéticas ou da maneira de cantar de cada um, mas vai ter sempre o DNA dele ali, não tem jeito. Então, assim, tirando o cantautor, que parte de uma premissa muito mais simples, digamos assim, porque já é através daquele repertório, já existe muito claramente a figura dele através do repertório, o intérprete tem que buscar essa identidade nas canções. Então existem artistas que têm muito essa coisa do próprio AR, saber muito bem o que é bom para ele. E ele citou artistas muito assim, falou da Elis, falou de quem mais? Falou da Nana Caymmi, também a mesma coisa, mesmíssima coisa. Falou da Maria Bethânia também é uma mestra, ela sabe exatamente o que ela precisa cantar. Essa gosta muito menos de gente perto, de interferências. Mas, de qualquer maneira, sempre existe um produtor, alguém. Eu lembro quando a gente fez as canções que você fez para mim, que foi um projeto sugerido a Bethânia. Ela não veio com a ideia, foi sugerido a ela. Ela só pediu para escolher o produtor e aprovar as canções. E a outra exceção que eu faço é a Simone, que fala assim, e a Simone, quando bota a voz, é verdade. A diferença entre as duas, que a Maria Bethânia, por exemplo, ela sempre visou muito mais a identidade dela, custe o que custar. A Simone, ela visava o sucesso, não custe o que custar, mas a partir do disco que ela botou a estrelinha no I, em cima do I, ela começou a escolher as coisas mais pelo viés do sucesso. Isso vai fazer sucesso? Não vai fazer sucesso? Olha, demérito nenhum, isso é uma opção. Eu imagino que às vezes o artista se arrisque demais tentando buscar só o sucesso. Eu acho que tem que primeiro buscar a identidade. Através da identidade do artista é que se faz a personalidade, e é a personalidade que vende, na minha opinião. E ele falou da Cássia também, que era uma volúpia, ela tinha peso autoral em tudo que ela escolhia, mas ela repartia bastante, minha gente. No acústico, o acústico eu fui gerente artístico do acústico. No acústico, a gente teve reuniões, ela não participava muito de reuniões, ela era muito avessa a reuniões, era meio bicho do mato. Mas, assim, eu participei de algumas reuniões com o Nando Reis, que é um cara que saca repertório pra caramba. O Nando Reis já ouviu muita música na vida dele, conhece muita música, de todos os gêneros e estilos. Ele falou, Ricardinho, faz umas sugestões. Eu fiz 50. Eu dei uma folha para ele, bom, entrou uma. Pô, ninguém é de ferro, entrou pelo menos uma. É que era o Top Top. Top Top foi sugestão minha. Embora eu tenha posto ali várias canções que ele botou o olho e falou assim, caraca, tem razão, ficaria muito bom com ela. Então, ficamos no Top Top. E o disco é excelente, eu amo aquele disco, é sensacional. Então, a Cássia é uma fera no repertório. Ele falou de outra fera, Marisa Monte. Marisa Monte sabe muito o que é bom para ela. Sabe muito o que é bom para ela. Eu acho que no caso da Marisa, eventualmente, a gente vai encontrar um desejo muito grande de compor. Ela fez muito sucesso com canções dela, que nem sempre eu, particularmente, gosto daquela estética. E aí, voltando a Elis, é a que mais sabia o que era bom para ela mesma. Foi ela que mais revelou compositores, tirou do esquecimento compositores. O Ivan Lins estava um pouco abandonado, ele pegou o Cartomante, ressurgiu com o Ivan Lins. O Belchior só se tornou desse tamanho por causa de como nossos pais e Velha Roupa Colorida, que ela foi lá e buscou. Renato Teixeira com Romaria, a gente faz uma lista muito grande. E isso tinha o feeling dela. Você viu que o Maíto conversando, não, estavam sentados, ela falava, essa música aqui é meio simplesinha demais, do Lulu Guedes e Thomas Roth, que é o Nova Estação, ele não falou o nome. Realmente, se você for ver a música, pegar ela no osso, é uma música muito simplesinha, mas é um luxo a interpretação da Elis. Ela sabe colocar importância nas coisas que só tem importância quando ela coloca a voz. Isso é muito importante. Mas mesmo ela sentava lá com o AIR para falar sobre repertório, dividia, repartia. Então, assim, o AIR, ele é sempre um interlocutor interessante. Eu não estou me contradizendo, porque quando eu digo que um artista pode ser um bom AIR seu, é verdade, mas isso não quer dizer que ele possa abrir mão de um interlocutor fazendo esse tipo de trabalho. E, na verdade, eu acho que o artista sempre, não o cantautor, cantautora, o intérprete, a intérprete, sempre acaba por fazer um pouco o AIR, né? Decidindo o que é. Mas tem que ter uma interlocução. Uns são melhores, como essas intérpretes que a gente citou aqui, outros não são. Outros realmente... Eu trabalhei com muita gente, minha gente, olha. E eu vi muita gente que não sabe o que é bom para si.
Mas muita gente. Ajudamos muita gente, eu e Max, ajudamos muita gente a encontrar um caminho, ou encontrar um melhor repertório. Tivemos crises em alguns discos, porque não tinha repertório. Então, o AIR, eu diria que é fundamental. Ele, como eu falo sempre, é um psicanalista. Ele não só analisa o perfil de projeto, o viés de projeto que o artista tem na cabeça, como analisa, parte para dentro, radiografia total, qual é o repertório, vamos ouvir, vamos juntos, vamos ouvir juntos, vamos ver o que tem aqui de bom, de ruim, o que é melhor entre tudo isso que você trouxe. É fundamental ter uma pessoa de fora. Essa pessoa de fora é o AIR. Hoje em dia, os AIRs, eu só vejo um trabalho de AIR moderno, mais interessante, na Sony Music, com o Paulo Junqueiro. Porque o Paulo Junqueiro é um AIR, tem um departamento de AIR gigantesco. Por quê? Porque trabalha com aquela coisa de likes and views, né? Quem é mais... As pessoas ali, na raia miúda, os caras só fazem, na verdade, pesquisa. E colocam na mão dos AIRs de verdade, digamos assim, a decisão de contratar ou não contratar. Então me parece que a Sony tem um formato interessante com relação a essa coisa do AIR moderno, né? Que é aquele cara que está mais preocupado com o que o próprio artista já construiu sozinho através das redes sociais do que propriamente com pegar um artista zerado, muito talentoso e desenvolvê-lo. Então, assim, é bem diferente, né? Então o Paulo conseguiu fazer o mix das duas coisas, isso foi bastante interessante e tá aí o resultado dele, com essa filosofia. Então, para terminar, voltando a um raciocínio que o Ayrton Bahia colocou ali no corte dele, ele falava da questão do peso autoral. Eu sempre falei isso, falava isso para os intérpretes que estavam comigo. As escolhas têm que ter peso autoral, como se você tivesse composto aquela música, como se você tivesse tirado das entranhas essa música. Por isso que a Elis mostrou uma música, ele não citou o nome, que ela não gravou, e o Maestro falou assim, é linda essa música, por que você não grava? Porque eu não sei cantar essa música. Imagina se a Elis não sabe cantar alguma coisa, ela sabe cantar tudo, ela sabia cantar tudo. Mas ela não sentia a música, ela não tinha se apossado da música, ela não tinha domado a música. Porque o intérprete é uma mistura de domar e ser domado pela música. Se o intérprete ou intérprete, na tentativa de domar uma canção, não se deixa domar por ela, é porque a música não lhe diz tão profundamente. Então, cantautores, vocês não escapam de um bom AIR, não. Recentemente eu tenho feito trabalho legal com a Kel Smith. A Kel é uma artista muito bacana da nova geração, uma cantautora de mão cheia, uma cantora de mão cheia. Não é à toa que ela está fazendo a turnê comemorativa de 50 anos do disco Elise Tom, com o neto do Tom. Não é à toa que ela está nessa empreitada audaciosa. Sendo uma cantautora, ela canta tão bem que ela consegue fazer às vezes da Elis Regina, uma puta de uma responsabilidade que ela está levando muito lindamente. Então, eu trabalho com ela, com a AIR, e ela sabe a importância da interlocução do AIR. E olha, eu vou te falar, ela tem muitos bons argumentos, para sustentar as teses dela. E ela exercita isso comigo. E como eu sou mais old school, ela gosta desse confronto. E ela reconhece o valor nessa interlocução. Então é bem bacana. Eu acho que qualquer artista de qualquer status, seja ele iniciante, seja ele em estabelecimento, ou seja ele consolidado, sempre vai precisar de uma segunda opinião, de um cara que assuma essa posição de interlocução artística para que tudo fique melhor e a comunicação daquele artista aumente com o seu próprio público ou com o público que ele quer conquistar. Isso se chama AIR.